Bom dia, bom dia, bom dia, amiguitos. Tudo bom? Aqui é o Wesley Fortunato, aquele colega que vem ajudando muitos aí no mercado americano em termos de plataforma, ferramentas e também compartilhando sobre a minha forma de operar. Sim, uma excelente estratégia, onde você vai poder ter ali, retornos favoráveis, expressivos, com risco bem pequeno. Então bora lá. Hoje, dia 2 do 4, segundo dia do mês. Já começamos excelente o mês ontem. Vamos fazer uma pré-análise antes de fazer operações. Show de bola. No tempo gráfico de 15 minutos, puxando num zoom maior, né, num zoom menos, para a gente poder ver um tempo distante, a gente localiza que no 15 minutos temos uma nova estrutura, uma nova pernada ali de baixa, ok? Uma nova projeção de baixa. E dentro dessa projeção, os tempos menores de 5 e 1 estão começando a mitigar ela, né, no sentido altista, para poder sim vir aqui no movimento de alta, capturar liquidez em níveis acima, onde quem quer buscar vender, vende caro e quem quer comprar, compra barato. Sabendo isso, já tem as regiões ali demarcadas e projetadas no 15, que eu ainda consigo projetá-las mais adiante ainda, tá? Porque elas estão todas válidas. Show de bola. 15 minutos. Show. Tendo ali no 15 minutos, tem até essa possível operação, né? Que tinha calculado, mas não chegou nela ainda. Porque dentro dessa região de FG, 50% do movimento do 15 minutos, né? De busca saudável da liquidez, para ele poder sim ter margem suficiente para e lucro para poder gerir a posição dele. Isso eu tenho aqui no 15 minutos. Aqui eu também encontro um IFG nessa estrutura aqui, nessa pequena estrutura do 5, mesmo sendo o IFG do 15. Eu demarco para observar, tá? Houve ali a realização de trade abaixo dela, depois que fechou, sim, um excelente trade. Agora a gente está numa região de IFG de parceria compradora, onde esse fundo é um possível fundo fraco e esse topo é um possível topo forte, pelo 15 minutos. Agora vamos cair em tempo menor. Em um tempo menor, eu tenho ainda esse FVG aqui, que se mantém com um ajuste peculiar. Posso observar aqui o horário de abertura, para mim localizar ali as mínimas e máximas da sessão. Onde foi a abertura do mercado? Às 18 horas de Nova York? Sim. Então nessa sessão onde foi mínima? Aqui teve mínima, ele fez nova mínima. Aqui teve máxima, fez nova máxima. Então eu vou demarcar essa região. Máxima da sessão. Show de bola. Já estou demarcando essa região. Máxima da sessão. Aonde é a minha mínima da sessão? A mínima é onde ela está nesse momento agora. Então, está dentro de uma região de FVG, a gente não vai conseguir demarcar ali uma mínima porque ela está nela, tá? Então, não há o porquê eu marcar ela agora. Ainda mantenho esse possível fundo fraco junto com essa máxima. Nos 5 minutos é essa projeção que eu tenho. Eu tenho aqui mais algum vácuo de liquidez? Tem algum vácuo de liquidez compradora, aqui eu tenho outro. Esse está dentro desse o stop, então eu não demarco. Esse aqui eu tenho um outro vácuo de liquidez. Tinha deixado o anterior, deixou esse. Show de bola. Defendeu o nível de preço. Aqui deixou um outro IFVG. E vou deixar o da extremidade aqui mais próximo, ainda demarcado, tá? Então esse aqui eu não vou marcar. Vou descartar ele. Teria mais algum outro FG aqui? Não, não tenho. Esse aqui eu teria, mas ele entrou nesse nível de preço, né? Então show de bola. Para mim, relevantes são essas regiões que eu estou demarcado. Esta aqui foi para uma observação.
eu não vou atuar nela no toque, porque você tem que calcular o risco. O porquê que eu acho que não é favorável, na minha análise, é essa operação no toque. Se ele voltar nessa região, a gente tem liquidez pra caramba aqui. Tem muita liquidez. Liquidez, liquidez, liquidez. Tentativa de buscar parceria de níveis mais acima e não conseguiu, correto? Correto. Aonde eu tenho fora esse nível mais acima aqui, liquidez, onde ele montou posição aqui, e mais ainda, cheiro de liquidez na máxima da sessão. Manipulação pura ali. Sabendo isso, aqui eu vou observar a reação dos preços, tá? Mesmo que o risco retorno estiver favorável, eu vou aguardar, porque eu preciso ver como que está o calendário do dia, ver se tem alguma notícia que eu possa estar posicionado, e se isso for um relatório favorável, vai me ajudar ao andar da operação, né? Ao caminhar dela. Então bora. Show de bola, beleza. Essa aqui é a expectativa. Eu posso ajustar esse IFVG aqui dos 5 minutos, do 15 minutos, Fortunato? No 5, a gente pode. O stop desse carinha é aqui. Próximo ao fechamento dele. Então esse aqui é a possível entrada. Fortunato, mas aí então quer dizer que é ponto de compra? Possível entrada. Quando está contra o movimento, quem é o movimento que está fazendo o preço aí? Não é o movimento da venda? Tem uma força maior? Então, se você está querendo entrar comprado, você está indo contra o movimento principal. Então, se está indo contra o movimento principal, a gente sabe que é um risco maior. Ok? Então, você vai calcular o seu risco, verificar se ele está te dando um gerenciamento tranquilo e principalmente condições de entrada, né? Eu já expliquei que eu tenho dois métodos de entrada, ou no toque, deixo ali a ordem posicionado, calculo o risco, ou eu aguardo ele me dar uma pegada, ele agredir uma região, deixar um candle agressor nessa região, deixou um candle agressor nessa região, e nesse candle, quando ele agride a região, deixou um candle agressor, isso aqui é um de venda, tá? Vamos supor que ele deixasse um candle vendedor que fosse um IFVG para compra. A minha intenção nele seria o que? Retornar e que ele fechasse acima, ok? Mas qual candle que deveria ser esse carinha? Esse aqui que eu demarquei? Não, esse aqui é uma continuidade da compra. Perdão, uma continuidade para venda, né? Por quê? Aqui é um vácuo de liquidez compradora. A gente utiliza o stop desse carinha para continuar níveis mais abaixo. Esse é o conceito do FVG. Fortunato, mas não entendi bem. Tem vídeo excelente aqui no canal. Aproveita já e curte aqui o vídeo, compartilha com os colegas e aprofunda o conhecimento. Tem vídeos de como localizar o IFVG na íntegra, bem detalhado ali, ok? Então bora lá. Sabendo disso, eu tenho esse aqui com interesse de venda. Mas e o interesse de compra? Tem algum aqui? Não, no momento eu não tenho nenhum. Aonde eu teria? Nesta região. Esse vácuo de liquidez aqui, esse sim era o que eu tenho a expectativa para poder usar ele nisso. A expectativa é que ele vença esse carinha. Agrediu a região. Parou de renovar fundo. No momento que ele retorna e ele ganha o corpo desse carinha, na hora que ganhou, ali coube a entrada. O stop eu utilizo sempre ele, quem foi o meu causador da entrada, ele é o meu causador da saída. Lógico, aqui num tempo de 5 minutos está caro o stop. Então você vai calcular o risco retorno sempre antes de entrar em uma operação. Ok? Se formos para um tempo menor, 1 minuto, né? A gente tem todo esse horizonte aí que ocorreu. Aqui eu tenho um possível fundo fraco, aqui eu tenho a máxima de sessão. Então a gente tem um range aqui da sessão de mais ou menos dos 700 até nesse momento onde ele está agora, de 448. Então a gente tem um range de quase 300 pontos, ok? Então
bora lá. No minuto, tá agredindo. Deixou vácuo de liquidez, uma operação mais arriscada contra o movimento. Então você vai buscar de uma liquidez na outra, tá? Afortunado, mas você postou esse vídeo aqui, já ocorreu essa operação. Ocorre o tempo todo no mercado. Se você observar e aguardar boas oportunidades, esse é o padrão. Okay? Você vai calcular aonde seria o primeiro ponto de liquidez, aqui. Segundo ponto de liquidez aqui. Terceiro, e aí por diante. Né? Ah, tá, mas meu alvo é ali pelo menos ali até a próxima região de FVG, né? Ou até a próxima extremidade, não ao próximo ponto de liquidez. Então beleza, calcule o risco retorno. Em torno de 33 dólares, 40 dólares para 200, está excelente. 4, 5 para 1 retorno, né? Então sim, é um trade que é possível realizar. Fortunato, mas não peguei a mercado, posso aguardar no reteste? Sim. A gente está notando aqui que agora, principalmente se ele ganhar esse carinha, fechar acima e retornar buscando liquidez, ele vai ter feito, em vez de continuar fazendo topos menores, fundos menores, ele começa a fazer topos maiores, fundos maiores. E isso é um padrão de reversão. Show? Expectativa aqui de compra nesse momento aqui, maravilha. E de venda lá em cima, naquelas regiões. Aqui, esse filtro dos 5 minutos, se eu vier no 1 minuto, eu vou filtrar mais a região. Okay? Aqui eu tenho IFG também. Tempo menor, muito mais regiões de vácuo de liquidez, mas também você vai ter mais gain, mais stop, então observar. Deixa eu demarcar isso aqui. Então, eu tenho esse aqui demarcado, né, como observação. Expectativa, se eu desejo buscar a parceria, se eu estou analisando que vou junto com a parceria vendedora, que é a força maior do movimento. Expectativa que esse comprador ganhe este movimento, mitigue regiões mais acima, e quando ocorrer nessas regiões dele agredir a região, deixar um candle agressor, ele vai deixar mais uma pegada ainda, porque ele já está deixando aqui um IFG. Aí ele deixa um candle agressor dentro do IFG, fecha abaixo, entrada, ok? Com um risco pequeno e um retorno ali bem favorável. Mesmo que aqui fosse posicionado, você ainda teria um risco retorno ali de 4 para 1 em torno, ok? Então essa é a expectativa que eu, Fortunato, tenho hoje para o micro Nasdaq, ok? E claro, isso é até o momento que o mercado contou e está contando. Mas se você está observando, chegou nessas regiões, ele vai te contar uma história, você vai ouvir ela, traduzir e vai completar a operação, executar, né? Executando, vai me marcar aqui no Instagram ou no YouTube, ok? Bora de FVG, meus amigos, tamo junto. Tem dúvidas, marca aqui nos comentários aqui a sua dúvida pertinente, relevante. Toda e qualquer dúvida é relevante, tá? A intenção aqui não é que vocês não fiquem com dúvida, mas evolua. Evolua a dúvida, ok? Tamo junto, conta comigo. Desejo a vocês um ótimo dia de operações, bons estudos. Bora pra cima.